5 países de economias emergentes, entre eles potências regionais e nucleares que estão mostrando para o mundo que são sim capazes de controlar o destino da sociedade, por mais que tenham passado as últimas décadas sendo menosprezados. O mundo mudou nos últimos 2 anos e todos os países estão se movimentando no tabuleiro geopolítico mundial em busca de criarem uma nova ordem. Quem quer fazer parte do futuro da humanidade precisa obrigatoriamente se alinhar aos 5 países que formam esse bloco, ou ficar para trás. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países que parecem não ter nada em comum formam uma aliança forjada no final dos anos 2000, os BRICS. Ele foi fundado inicialmente com o propósito básico de estreitar as relações comerciais e diplomáticas entre Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul foi incluída na sigla em 2011 e até hoje é tida como o membro mais deslocado do grupo. E aqui ela também será deixada de lado, realmente por não se enquadrar muito no modelo estratégico dos outros membros. Apesar desses países não serem conhecidos por terem uma grande proximidade ao longo dos anos, é possível dizer que foram as circunstâncias que os aproximaram. Nenhuma dessas nações é plenamente desenvolvida e anos atrás, analistas as viam da mesma maneira. Países que serão potências mundiais. Eles concentram 42% da população mundial. Portanto, têm um grande mercado interno e também são abundantes em recursos naturais. Se seguirem o caminho certo, elas têm tudo para, em poucos anos, atingir o patamar de potências globais. Mas o problema mora justamente aí, nesse caminho certo. De 2011 para cá, o Brasil perdeu muito economicamente falando, com recessão, juros, inflação e desempregos altos e sucessivas crises políticas. Mesmo assim, agora, voltamos a ser uma das 10 maiores economias do mundo. A China se consolidou na última década como a única rival econômica dos Estados Unidos, com uma economia para lá de robusta. Mesmo assim, enfrenta vários problemas graças à crise de saúde e imobiliária dos últimos anos. A Índia recentemente divulgou que o PIB do país cresceu 13,5% na comparação anual do trimestre. Outro número excelente de uma nação que luta para superar uma desigualdade enorme. E a Rússia é hoje o país mais sancionado do mundo, mais até que a Coreia do Norte, graças à invasão na Ucrânia. Mesmo assim, isolada pelo Ocidente, o maior país em extensão territorial do planeta tenta se manter firme com uma moeda valorizada artificialmente e lucrando com o gás que ainda fornece para que a Europa ou eles irão congelar nesse inverno. Bem, eu acabei de te dizer que todos os países que formam o BRICS estão passando ou passaram por algum problema muito grave ultimamente. Mas mesmo assim, também vou te mostrar como eles são fundamentais para a conservação do desenvolvimento mundial. Mas por que Brasil, Rússia, China e Índia são tão importantes? O que conecta esses países? Por que o futuro da humanidade depende mais deles do que das outras nações? Não se sabe por quanto tempo se conservará a atual ordem mundial. Mas podemos dizer que na ordem de hoje, os Estados Unidos são a única superpotência, em todas as áreas possíveis. O país do Tio Sam despontou como liderança ainda nos primeiros anos após a Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra somente reafirmou isso, enquanto ainda existia a União Soviética como outra superpotência. Mas desde o fim da Guerra Fria, mais de 30 anos atrás, o país norte-americano tem sido uma supremacia sem contestação. Só que toda era tem um fim. E se a era do imperialismo americano estiver chegando ao fim nesse exato momento, uma característica importante que marca o nascimento de uma nova superpotência é que esse acontecimento geralmente está cercado de conflitos. E o que mais tem no mundo hoje são conflitos, concorda? A Rússia invadiu a Ucrânia em um confronto que já dura meses e não há previsão de término. Nenhuma esperança sequer. E por mais que a gente não veja na TV e nos jornais nenhuma cobertura, nesse exato momento tem mais 10 conflitos armados acontecendo pelo mundo. Na África e no Oriente Médio, mais especificamente. Além disso, a China todos os dias faz ameaças de que invadirá Taiwan. A ilha soberana ela reivindica como sua, e um confronto militar lá
significaria o colapso da economia global, como já te contamos no vídeo que está aparecendo acima. Assim que esse acabar, confere lá para se informar melhor sobre esse assunto. O primeiro conflito entre russos e ucranianos desencadeou sanções, como você já sabe. Entre elas está a exclusão da Rússia do sistema financeiro internacional, o SWIFT, o que impede inclusive o acesso do país, comandado por Vladimir Putin, às suas próprias contas em dólar. Isso mostra o poder dos Estados Unidos, já que eles conseguem utilizar o sistema de pagamentos criado por eles como arma contra um país inimigo. A Rússia está abertamente em um conflito econômico, diplomático e indiretamente militar com os Estados Unidos e a Europa. Então, aumentar a integração com o BRICS é a solução mais óbvia, e Vladimir Putin, presidente do país, já acionou o bloco. No último mês de junho, aconteceu uma reunião virtual entre os presidentes dos BRICS, e nesse encontro, o presidente russo afirmou que apenas com base em uma cooperação honesta e vantajosa, eles poderão encontrar uma saída para a crise que afeta a economia mundial, que, segundo Putin, se deve às sanções egoístas e imprudentes dos países ocidentais. E as relações comerciais entre os 5 países vão muito bem, obrigado, nos últimos meses. A China e a Índia estão ajudando o país mais sancionado do mundo a superar uma parte desses bloqueios econômicos. E isso pode ser visto com os 2 países aumentando a compra de petróleo de Moscou, já que está acontecendo uma tentativa de bloqueio também do petróleo russo na Europa. Também se sabe que a Rússia e a China estão trabalhando em mecanismos para comercializarem apenas em rublo e yuan, suas respectivas moedas, ignorando o dólar que vem sendo usado como forma de sufocar a economia russa. O Brasil também teve seus interesses realçados nos últimos tempos, mesmo em meio a tantas punições. Uma semana antes da invasão à Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita de Estado à Rússia, que serviu para garantir o fornecimento dos fertilizantes russos para o Brasil. Quase 7 meses depois do início do conflito, o Brasil continua recebendo os fertilizantes negociados e a Rússia garante que continuará nos fornecendo. Fertilizantes esses que são imprescindíveis para o nosso setor agrícola. E o nosso agro é o responsável pela alimentação de aproximadamente 1 bilhão de pessoas no Brasil e no mundo. O que me leva a falar sobre o primeiro motivo dos BRICS serem fundamentais para o futuro da humanidade: a produção alimentar. A China é a maior produtora de alimentos do planeta e, apesar de consumir boa parte deles, ainda sobra bastante para exportar. O Brasil é o maior produtor de açúcar, café, suco de laranja, soja e vários outros alimentos do mundo todo. É o maior exportador de grãos e a nossa produtividade no campo é maior que a de qualquer outro país. A Índia é a maior exportadora de carne vermelha e na produção só está atrás do Brasil. Eles estão em segundo lugar na produção de arroz, trigo, cana-de-açúcar, amendoim, legumes, frutas e algodão. É também um dos principais produtores de especiarias, peixes e aves. É claro que com uma população de mais de 1 bilhão e 368 milhões de habitantes, eles têm muito o que produzir, como a China. Mas figura também entre os 5 maiores exportadores do mundo, junto com Brasil, China, Rússia e Estados Unidos, o único que não faz parte dos BRICS. Esses 4 países do bloco são os maiores responsáveis pela alimentação do mundo. Dentre os 13 alimentos mais consumidos por todas as pessoas, Brasil, China, Índia e Rússia figuram sozinhos sempre entre os 5 primeiros na produção de cada um deles. Recursos de energia tornam qualquer país inegavelmente poderoso, e eles também são o forte dos 4 países fundadores dos BRICS. Com esses recursos naturais para lá de abundantes, esses países podem dominar o mundo. O preço do petróleo e do gás natural mundial sofrem sempre que a produção russa dessas commodities encontram alguma barreira, como as sanções. O petróleo e o gás são inclusive armas, e isso não é nem um pouco exagero. No último dia 5 de setembro, a Rússia anunciou que estava suspendendo o fluxo de gás natural que passa pelo gasoduto Nord Stream 1, que abastece a Europa, até que todas as sanções contra Moscou sejam retiradas. Porque, segundo a Gazprom, as manutenções do gasoduto se tornam mais difíceis com as punições. Recursos energéticos são chamados de soft power em uma situação de conflito, assim como o dinheiro e a tecnologia.
E os BRICS se destacam, acima de tudo, pelo excesso de recursos naturais. Com a quantidade de matérias-primas que esses países têm, a indústria de transformação do mundo inteiro sofreria numa quantidade que é impossível medir se os BRICS parassem de comercializar seus recursos minerais com o resto do mundo. As economias estão tão globalizadas que muitas vezes até nos esquecemos de onde vêm as coisas que nós usamos no nosso dia a dia e como elas são feitas. Máquinas e tecnologias super avançadas de nada adiantariam se não houvesse com o que produzir. A partir do que um produto seria criado. Além disso, sem o resultado da produção industrial chinesa sozinha, já haveria um enorme problema no caso de um conflito com o país. O mundo evoluiu e se desenvolveu como nunca antes nos últimos 200 anos. Enriqueceu de forma avassaladora desde a Revolução Industrial. Desde o início do capitalismo, a criação de riqueza tem impactado de forma surpreendentemente positiva o mundo inteiro. Milhares de produtos são criados todos os dias. Serviços dos mais excêntricos, o possível, enfim. As trocas voluntárias entre países permitiram um desenvolvimento do mercado de bens e serviços extraordinário. Mas o essencial ainda controla o homem e, por consequência, as sociedades e os países. Não é só através do chamado soft power que o bloco pode exercer seu domínio. Rússia, China e Índia são o segundo, terceiro e quarto países com maior poderio militar e nuclear do mundo. Atrás dos Estados Unidos, que é uma potência militar soberana, os BRICS, se unidos, causariam um enorme estrago no planeta. A China tem a maior população recrutável do mundo, seguida pela Índia, mais submarinos que os próprios Estados Unidos e juntos, o bloco dos BRICS tem mais reatores nucleares ativos que qualquer país que os quiser enfrentar, incluindo os Estados Unidos. Se a China decidir por qualquer razão não exportar mais grande parte de sua imensa produção de ouro e zinco, o mundo sofreria. Se a Índia, que culturalmente não come carne vermelha, decidisse que também não venderia mais seu enorme excedente do alimento, ou que não mais forneceria alumínio para a indústria de transformação, o mundo padeceria também. Se a Rússia decidir cortar totalmente o fornecimento de gás à Europa, o velho continente afligirá com o frio e até as indústrias reduzirão o ritmo de produção. Uma recessão seria o cenário menos preocupante. O Brasil é um dos maiores produtores globais de grãos e se a produção aqui sofrer algum revés ou deixarmos de exportar o minério de ferro que sai das nossas minas, pode ter certeza que os efeitos seriam duramente sentidos em várias partes do planeta. No início do vídeo, eu afirmei que os BRICS eram formados por países historicamente com pouca proximidade e que percalços e decisões ruins no caminho atrasariam o desenvolvimento de muitos deles, como a gente bem sabe. A Rússia, por exemplo, fez uma escolha bastante mal avaliada para muitos especialistas em geopolítica ao invadir a Ucrânia. Ainda assim, está claro não só para você e para mim, como para todos os principais tomadores de decisões do mundo, o poder que esses países exercem hoje. Será que finalmente pelo menos alguns desses países vão atingir seu potencial como muitos já previam 2 décadas atrás? Ou continuarão a enfrentar intermináveis altos e baixos? A realidade é que no tabuleiro do mundo, algumas peças estão sendo movimentadas mais rápido que outras. E pode ser que essa movimentação redefina uma nova ordem mundial. E pode ser que em breve todas as peças voltem para os seus lugares. Mas com tantos recursos naturais e tanto desenvolvimento em áreas estrategicamente importantes, a verdade é que alguns países do bloco estão condenados a crescer, como diria um economista brasileiro. O que o mundo come é produzido majoritariamente pelos BRICS. A energia de dezenas de países também é controlada pelo grupo. Instáveis ou não, desenvolvidos ou não, esses 5 países podem ter o mundo na palma de suas mãos. Agora, tá vendo esses números? Foi isso que eu ganhei nos últimos dias. Mais de R$8.000 com um único vídeo. E tudo sem nem precisar aparecer ou vender algo. E eu liberei um vídeo revelando como qualquer pessoa pode criar um negócio seguro e altamente lucrativo que te paga em dólar através da internet, sem precisar se expor, sem precisar vender nada ou precisar investir alto. Parece magia, né? Tudo o que você precisa para acessar esse vídeo, antes que ele saia do ar, é clicar agora no link da descrição. Quer saber com mais detalhes por que o Brasil será a próxima potência mundial? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!